Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você tá? Tudo bem? Eu acredito que esteja tudo bem com você. Pessoal, a gente não pode parar de estudar, né? Sempre a gente tem que estar estudando alguma coisa para que a nossa mente ela sempre esteja em um bom funcionamento. E uma das dificuldades que eu mais vejo nos dias de hoje são os problemas psicológicos nas pessoas, né? A gente participa de uma denominação e de vez em sempre nós estamos lidando com pessoas, com dificuldade de pessoas, estamos ouvindo pessoas. Né? Tem o meu trabalho, né? Mas a gente faz esse trabalho também, né? Esse trabalho de ouvir, né? De visitar as pessoas, de estar junto com elas, de falar para elas da esperança, trazer a elas um pouco de esperança. E uma das principais dificuldades que eu vejo é que as pessoas elas vivem numa solidão. As pessoas estão precisando conversar. Simplesmente assim, as pessoas precisam conversar. E conversando com algumas pessoas, a gente vai conversar com as pessoas, a gente tira muita experiência disso. E uma delas é o conhecimento da mente humana. E qual é a ciência que estuda o conhecimento da mente humana? Principalmente as questões emocionais, as questões psicológicas, as questões conscientes e inconscientes. Né? Existem três ciências que estudam essas coisas, né? Umas que são diferentes, que é a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise. Né? A psicanálise ela é mais voltada para os sentimentos, para o inconsciente. Né? Porque a gente sabe que existem doenças que são psicossomáticas. Você vai na medicina, você busca o médico e ele não encontra um problema físico, um problema onde ele possa te dar um remédio para que você possa curar. Então, a psicanálise afirma que essas doenças elas são causadas por questões emocionais, por questões que foram causadas lá na nossa infância. Né, por traumas que nós mesmos não conseguimos, está no nosso inconsciente que nós mesmos não lembramos, né, mas que influencia 90% da nossa vida nos dias de hoje. Então, é disso que eu quero falar com vocês, pessoal. Eu quero falar sobre algumas coisas. Né? E eu tive formulando aqui, e eu vou formulando frases. Né? Hoje eu conversei com uma pessoa e eu formulei uma frase. Eu fiquei observando ela e eu formulei uma frase que se diz bem assim. E é uma frase que foi formulada mediante a uma situação de uma pessoa e eu percebo que muitas pessoas, né, na sociedade, no mundo atual, nessa correria do dia a dia, estão vivenciando também essa situação. Né? Então essa frase formulada a partir dessa pessoa vai servir para muitas pessoas e eu quero compartilhar com você. Né? Quando se faz necessário pensar, conversar, necessita-se também se deixar afrontar. Quando se faz necessário pensar ou conversar, porque todos precisam dialogar. Todas as pessoas elas precisam externar os seus sentimentos para que elas se aliviem. Muitas vezes nós não prosperamos em alguns aspectos na vida porque nós precisamos colocar para fora, curar, reprogramar aquilo que foi codificado na nossa infância. Tem coisas que a gente só consegue reprogramar quando a gente coloca para fora. Na psicologia, na psicanálise, entende-se quando assim como no nosso corpo físico, quando você ingere alguma coisa que não te faz bem, automaticamente o corpo joga para fora. Né? Na psicanálise a gente entende também que existem coisas que estão lá no nosso inconsciente da mente que precisam ser externadas para então nós colocarmos algo melhor ali, naquele lugar. Então existem situações, as pessoas precisam conversar para que aconteça este processo. É um processo de limpeza, de reprogramação. Então quando se faz necessário pensar ou conversar com alguém, ou desabafar, ou fazer a confissão, ou contar os seus problemas, ou sentar
deitar ali no diva do psicanalista, ou parar para uma consulta psicanalítica, né, é necessário você falar, né, e você vai falar aquilo que você pensa. Então, quando se faz necessário você pensar, ou conversar com um profissional, ou desabafar com o seu pastor, ou com o irmão de igreja, se faz necessário também se deixar afrontar. Porque se você não se deixa afrontar, você está simplesmente... você é uma pessoa que simplesmente quer absorver aquilo que alimenta somente o seu id. O seu id. O que é o id? O id é aquela parte mais primitiva da consciência humana, que para ela não existe tempo, não existe lugar, não existe limite, não existe nada. Só existe satisfação imediata. Então, quando se faz necessário pensar, se faz necessário também se deixar afrontar. E o que é que nos afronta? O nosso ego ou o nosso id? Olhe bem, o nosso ego é o seu livre-arbítrio, é o centro das suas decisões, o centro da sua escolha. O id é o seu lado primitivo que busca satisfação imediata, não está preocupado com consequências, não se preocupa com o tempo nem lugar e não tem limite. Mas o seu superego é a lei, é a moral, é tudo aquilo que você sabe que você deve fazer, que é socialmente permitido, né? Então o superego, muitas vezes o ego, ele fica numa batalha entre o id, entre os seus desejos, os seus impulsos, e a lei e a moral, aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu não posso. O superego sempre vai estar dizendo para o ego, para o centro da minha decisão, para o mim, para o eu, o que eu devo fazer. E os meus instintos e os meus impulsos vão querer seguir o quê? As satisfações imediatas, todas essas coisas. Então, a mente humana é formada pelo ego, que sou o eu, as minhas escolhas, o id, os meus impulsos primitivos, né, que não mede consequências, não mede limite de tempo, não está preocupado com nada, e meu lado moral, o lado onde tem as minhas regras, onde está a santidade. Então, ou seja, é o lado negativo e o lado positivo, onde o eu precisa fazer as escolhas, né? Então, às vezes nós permitimos, às vezes o nosso próprio ego permite que o id vá na frente, né? O que é o id? O id são os impulsos, é tudo aquilo que não mede consequências, é aquilo que pensa nas consequências. Não, depois nós vemos os defeitos, depois nós vemos as consequências. Mas as consequências chegam. E quem sofre com isso é o ego, é o eu, né? Então vamos lá de novo, para a gente voltar ao princípio do pensamento. Ó. Quando se faz necessário pensar ou conversar com alguém, se faz necessário se deixar afrontar. Porque muitas vezes o id está comandando o ego. O centro das minhas escolhas, os meus impulsos estão comandando o centro das minhas escolhas. Eu já não estou dando mais ouvido para o superego. Aquilo que é os mandamentos, aquilo que é a lei, né, social, né, a lei civil, né, aquilo que é socialmente aceitável, aquilo que é de boa fama, aquilo que é de bom grado, aquilo que faz bem para todos, né? Então o superego é aquilo que media o ego, é o contrário do meu id, né? O ego é o centro das nações, desculpe, retornando aqui. O superego é ele que aconselha o ego. E o id é aquilo que leva, é aquele cavalo que não tem freio, né? São os nossos impulsos, né? Então a mente humana ela é formada por essas coisas. Existem coisas que estão lá no inconsciente e que por muitas vezes eles querem vir à consciência, né? Então existem situações, lembranças que o id fica trazendo para a consciência, principalmente as lembranças que aconteceram, que trouxeram satisfação para o id, né? Mas o ego tem um sistema, né, que fica reprimindo novamente aqueles traumas lá. E é justamente esses traumas que as pessoas estão sofrendo nos dias de hoje que impedem elas de prosperarem em vários aspectos da vida, no casamento, como pessoa, né, profissionalmente, financeiramente, intelectualmente, e se faz necessário a gente passar por este processo aqui, ó. Quando se faz necessário pensar, conversar para se obter a cura, para se obter a resolução ou a reprogramação da consciência, se faz também necessário se deixar afrontar. Pois a busca pelo saber é um processo de erros e acertos para se alcançar.
né, para se alcançar o êxito. Né? Então muitas vezes nós precisamos reprogramar a nossa mente. Existem traumas de infância, existem pessoas que foram abusadas, que foram faladas sobre ela palavras de derrota, e ainda mais quando se trata de pais, quando fala para filhos. Né? Então, pessoal, eu quero trazer para vocês essa reflexão a respeito do inconsciente, né? Do inconsciente humano, do nosso inconsciente, da nossa mente, né? Que é formada pelo consciente, o pré-consciente e o inconsciente. E ela no inconsciente, o consciente não faz lembrança do inconsciente, né? Para que um analista ele consiga trazer uma resolução de um problema, né? Você passa pelo processo o paciente passa pelo processo da associação livre, que consiste em um paciente falar palavras aleatórias, o analista fica em silêncio, fala o que você quiser, fala o que você quiser. E ele se assenta lá, né? E o analista com a prancheta, a gente faz essa análise com a prancheta, né? Nas comunidades e onde a gente visita, e a pessoa fala o que quer. E depois na análise, o analista vai ver na associação de palavras, ele vai ver quais são as formações cognitivas de dificuldades que aquela pessoa apresenta. Né? Então, ele vai sugerir uma terapia, né? uma reflexão, uma reprogramação, né? Algumas afirmações que precisam ser ditas, né? Fazer desacordos espirituais que foram feitos, concordâncias mentais, né? Porque existem crenças, né? que foram firmadas, né? Então, para que a pessoa ela esteja êxito. De falar de forma espiritual, é uma libertação que a mente ela passa. Né? Então hoje eu conversei com uma pessoa e eu cheguei a essa conclusão. Quando se faz necessário pensar e conversar ou passar por um analista, se faz necessário também se deixar afrontar. Sabe aquela pessoa quando ela tem um problema, você percebe que ela tem um problema, mas ela vive fechada, ela fala, isso aí é a sua crença. E ela ainda debate, ela fala, isso aí é a sua crença. É a forma como você acredita. Mas ela não está disposta a revelar. Isso aí é um mecanismo de... A psicanálise chama isso de mecanismos de proteção. O Freud falou que a pessoa ela coloca tanta proteção em volta do problema como se fosse camadas de cebola. E que o analista precisa ir descascando seção por seção para chegar na raiz do problema. Né? É normal que eu tenha formulado essa palavra já de princípio desse diálogo que eu tive com uma pessoa hoje. Né? Então ela mostrou a sua primeira camada de proteção, né? do núcleo do problema. É uma pessoa que, para ser curada, ela precisa também permitir ser afrontada. Não, muitas vezes para ela abrir as portas para que a vistoria seja feita, pode ser uma afronta. Né? Mas se ela precisa de um analista, ela tem que se submeter ao tratamento. Ela tem que aceitar o tratamento. Eu sei que é normal, a objeção ela faz parte do processo, já é um grande passo, né, para que o analista venha detectar realmente que existe o problema. Porque se não existisse o problema, a pessoa não estava com tanta objeção defendendo uma questão que você percebe que existe um núcleo em volta das palavras de associação que ela diz. Ela criou um núcleo central. Né? Então foi feita essa análise hoje, e eu quero dizer para você que eu passei por esse processo psicanalítico, né? E o maior segredo do ser humano não é ele olhar para fora e se preocupar com aquilo que está fora. Ele se preocupar com aquilo que está dentro, é com o seu eu próprio. É ele se compreender primeiramente. Porque não tem como ele compreender o ser humano. Né? Para ser um psicanalista, você tem que passar por três bases básicas, que são chamado tripé da psicanálise. Que é o conhecimento teórico, a análise própria, é o conhecimento teórico, é passar para o psicanalista, e também a supervisão. Você fazer a psicanálise, você consultar o seu paciente sendo supervisionado por outro psicanalista. Né?
E isso transforma vidas, viu? Quando você começa a entender os seus traumas e reprogramar o seu trauma, né? Aquelas dificuldades que você tem, muitas vezes de abuso, incompreensão na infância, né? Muitas vezes os croques da vida, né? Que nossos pais, naquela época, né? Aquela época de ditadura, né? Ditadura assim, que eu digo assim, ditadura dos pais, né? Que eram muito mais rígidos, mas também nos fez pessoas mais resilientes, né? Então a gente tem que ter essa mesma firmeza com os nossos filhos, né? Sem a violência dos pais, sem a violência que nós tivemos com os pais, a qual nós também fomos submetidos, né? Quando eu fui fazer essa consulta com a minha mãe, né? Houve um momento que ela falou, para, porque eu não consigo falar mais. Então, tudo bem. Minha mãe sofreu muito com abuso físico, né? Apanhou muito na infância, né? Então ela é o que é hoje, né? Porque são pessoas que é o que é hoje por aquilo, pelos traumas que carregam, por situações que carregam. E eu digo pra você, isso tem cura, viu? Foi muito bom encontrar isso, falar sobre isso, né? E isso tem sido bom pra mim, tem sido bom pra mim também, que eu também sofri traumas de violência física na infância, né? Pelos pais, né, principalmente por minha mãe, mas amo a minha mãe, compreendo tudo isso, compreendo a situação dela, né, o que levou ela, também viveu dessa forma, né, e tem muitas pessoas que também são assim. Mas eu quero passar para o meu filho outra situação, por isso que a gente está buscando compreender. E eu creio que você também precisa compreender muitas coisas, todos nós precisamos compreender muitas coisas, né, para nos relacionar melhor, né, para compreender que cada situação, que cada pessoa passa, não é simplesmente um julgamento que eu tenho que fazer, né? Mas é um olhar clínico que eu tenho que olhar, né? Se eu olhar simplesmente o pé de árvore, sem olhar as raízes, o que forma ela, do que ela é formado, fica muito fácil eu julgar as pessoas sem compreender. Tá bom, pessoal? Vamos mudar a visão. Um grande abraço.